Olá, amigos, que alegria estarmos de volta para continuarmos as nossas reflexões sobre a Revista Espírita. A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com a sua participação. Acesse o site da TV Nova Luz ou vai ao YouTube e coloque o nome do expositor ou do tema da sua preferência. Agradecemos muito a participação de vocês. As suas perguntas, sugestões ou críticas são importantes. Precisamos desse apoio generoso. No encontro anterior, comentamos um texto interessante sobre o período psicológico previsto por Allan Kardec e que a humanidade já estaria vivenciando. Agora, nesse encontro, o nosso assunto é muito gostoso da gente falar. Falaremos de um artigo bonito e desafiador, As Metades Eternas. Como disse Clemence, falando sobre o seu relacionamento com a sua esposa, nós nos desentendíamos muito na Terra, porque não éramos metades eternas. Os que desfrutam dessa felicidade experimentam alegrias que te são desconhecidas. Esse senhor disse a Allan Kardec que a sua esposa lhe falou isso. Um dos assinantes da Revista Espírita, por intermédio de uma carta, lhe disse, esse Clemence, que ele havia perdido a sua esposa, ficando viúvo, com a responsabilidade de educar os seus 6 filhos. Tempos depois, recebeu uma carta, através de uma comunicação mediúnica, em que sua esposa lhe disse que estava feliz na dimensão espiritual e que de lá ela o ajudava na Terra. Ele queria saber de Allan Kardec se isso poderia ser verdade, se essa informação que a sua esposa lhe dera através da carta psicografada. Na carta, Clemence lhe disse: vossas maiores alegrias não valem um só de nossos olhares, um só de nossos apertos de mão. A sua esposa continuou lhe contando sobre essa história de metades eternas. Na referida carta, ela disse também ao marido que havia encontrado a sua metade e que sabia onde a sua metade estava encarnado. Disse ainda que se reencontraria com ele novamente na Terra depois de 175 anos. E ela continuou a lhe dizer, isso que nós já lemos, vou repetir: vossas maiores alegrias não valem um só de nossos olhares, um só de nossos apertos de mão. Essa ideia me alegra, disse o homem a Kardec, porque se ela encontrou a sua metade, eu também poderia encontrar-me com a minha metade. Não acha, professor? Desejo ardentemente que o senhor me esclareça sobre essa teoria das metades eternas e ficaria feliz se encontrasse uma explicação sobre esse assunto em um dos vossos próximos números da revista. Para explicar ao homem sobre as metades eternas, Kardec evoca os espíritos de Abelardo e Heloísa. Vejam, a história de amor trágico de Abelardo e Heloísa se passou na França, ou se passa na França, no século XII, entre o final da Idade Média e início do Renascimento. Paris, a capital do amor, foi o palco do romance. Esse romance entre Abelardo e Heloísa é muito famoso na França. Diz que eles morriam de amor um pelo outro, eram as almas gêmeas, as metades eternas. Então, Kardec evocou esses 2 espíritos na sua reunião mediúnica. Pierre Abelardo, nascido em 1079 e oriundo de família nobre, deveria seguir a profissão das armas como seus irmãos. Desde cedo, porém, o jovem escolheu os estudos de filosofia, teologia e letras e seguiu uma carreira na área da pedagogia.
A educação no século XII era monopólio da Igreja Católica, que estabelecia normas aos seus professores e estudantes, e uma das imposições era de que os professores jamais poderiam se envolver com os seus alunos. O desrespeito às regras era considerado crime, seguindo-se de punições de acordo com a gravidade dos fatos. Abelardo era um excelente professor. Veja no slide 5. Abelardo, erudito e sensível, olha lá a Catedral Notre-Dame de Paris. Erudito e sensível, era um mestre respeitado por seus alunos. Aos 36 anos, já era um brilhante professor em teologia na Catedral Notre-Dame de Paris. Então, o rapaz já era um excelente professor, inclusive contratado pela catedral mais famosa da época. Canon Fibert, um senhor abastado de Paris, era o responsável pelo desenvolvimento intelectual da sua sobrinha Heloísa. Enquanto tutor de Heloísa, ele decidiu confiar a jovem ao renomado mestre Abelardo, em troca dos ensinamentos feitos por Abelardo, a sobrinha Fibert hospedou o professor em sua residência em Paris. Ou seja, em troca das aulas que ele deu para a sobrinha, Fibert o alojou em sua própria casa. Bastaram os primeiros encontros entre o charmoso Abelardo e a bela Heloísa para que nascesse entre os dois um amor platônico, porque viver aquele amor seria impossível pelas regras sociais e políticas da época. Com o passar do tempo, a paixão e o desejo carnal não puderam resistir às normas e o casal iniciou uma grande relação amorosa. Alguns meses mais tarde, Heloísa estava grávida. Abelardo, confiante de que seria possível seu amor, vamos ver no slide 6, decidiu contar toda a verdade ao tio de Heloísa, pedir-lhe em casamento e oficializar toda a situação. Surpreendentemente, o tio de Heloísa o perdoou e aceitou o pedido de Abelardo. Que felicidade para o casal, o consentimento do tio de Heloísa. O casal deixou o filho com uma irmã de Abelardo e retornou para Paris. O casamento foi realizado em uma noite discreta, em pequena ala da Catedral Notre-Dame. Após o casamento, a sociedade iniciou um ataque de difamações direcionados contra o tio. Enfurecido, seu tio Fibert denunciou Abelardo à Igreja Católica. Ele tirou o corpo fora, como a gente diz, né? Para Abelardo, o inferno começou naquele momento. Além do declínio profissional, Fibert contratou 2 homens para executarem a castração de Abelardo. A mutilação ocorreu durante uma invasão noturna à casa do casal. Em seguida, os 2 foram separados para sempre. Kardec pediu que evocasse o espírito de Abelardo e Heloísa, que lhes deram as seguintes informações. Vamos ver nos slides. As almas não foram criadas duplas. Se tivessem sido criadas duplas, a individualidade seria imperfeita. Eu e a Heloísa, desde a nossa origem, somos 2 seres bem distintos. Entenderam, meus irmãos? Não pode ser uma metade da outra, porque senão uma seria incompleta sem a outra. Cada um de nós é um ser único, pleno, individualizado. Nós não temos nenhuma metade. Kardec pediu que evocasse o espírito de Abelardo e Heloísa, que lhe deram as seguintes respostas. Vamos ver no slide 7. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os 2, estariam ambos incompletos. Estamos sempre unidos, mas somos, continuava dizendo Abelardo, estamos sempre unidos, mas somos 2 almas distintas. Cada espírito tem a tendência de procurar um outro espírito que lhe seja afim.
E a isso nós chamamos de simpatia. Para completar os ensinamentos, Kardec pergunta a São Luís se cada um de nós tem sua metade em alguma parte do universo para fatalmente se unir um dia, e ele respondeu: não, isso é impossível. Essa união se dá com todos os espíritos em graus diversos, segundo a categoria que ocupa, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Portanto, a expressão metades eternas é inexata. Vamos ver no slide 18. Resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, isso que nós chamamos alma gêmea, ou a nossa metade, como diz São Luís, resulta da perfeita concordância das afinidades, né, dos seus desejos, dos seus sonhos. Quando existe essa concordância, a gente diz que é um espírito simpático. Os espíritos que já atingiram a perfeição estão reciprocamente unidos. Nas esferas inferiores, no entanto, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com aqueles que lhe ficaram abaixo. A simpatia que atrai um espírito a outro resulta, aí que vem essa atração, né? Resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Se hoje os espíritos que formam um casal não são simpáticos, futuramente poderão se tornar, e também os que forem simpáticos hoje poderão deixar de ser simpáticos um ao outro, se um deles for preguiçoso. Olha que interessante que Kardec coloca, né? Às vezes você pensa que encontrou a sua alma gêmea, está vivendo com ele, e você vai mudando, vai crescendo, e ele é preguiçoso, ele fica, então deixam de ser espíritos afins. E o contrário também pode acontecer, na convivência, você ficando cada vez mais afinizado àquele seu parceiro ou parceira. Essas respostas resolvem perfeitamente a questão da teoria das metades eternas. A teoria dessas metades eternas encerra uma simples figura. Não é que você tem uma metade. É uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criado um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente de reunir-se um dia na eternidade, depois de estarem separados por tempo mais ou menos longo. Metades eternas não é a mesma coisa que alma gêmea. Vamos ver no slide seguinte. O espírito Públio Lentulus, personagem do livro psicografado por Chico Xavier há 2000 anos, chamou Lívia, sua esposa naquela existência, de alma gêmeas. O estudo da doutrina espírita nos faz compreender que podemos ter muitas almas gêmeas e não apenas uma alma gêmea. Nós podemos ter afinidade com mais de um espírito, podemos ter muitas almas gêmeas. O espírito Públio Lentulus, personagem do livro psicografado por Chico Xavier, há 2000 anos, chamou, é o que nós já lemos, Lívia de sua alma gêmea. O estudo da doutrina espírita nos leva a compreender que podemos ter muitas almas gêmeas e não apenas uma. Sigamos, cantemos com Emmanuel, alma gêmea de minha alma. Olha o que Emmanuel escreveu para Lívia. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinha das bênçãos dos deuses, da divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor.
Muito bonito. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei tua escura agonia da saudade dos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.